Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, compartilhar mais esse momento. Então, agora nós vamos falar sobre como transformar, evoluir e obter maior habilidade de adaptação através do ATF, o Agile Transformation Flow, que é um framework que nós trabalhamos aqui dentro da Object em nossas consultorias. Que é mais para deixar aí os contatos, LinkedIn, né? Acesse o site da Objective aí para ficar por dentro aí de muita coisa, para conhecer mais a Objective. Estamos à disposição. E a agenda são esses tópicos: por que e como transformar, falar sobre o ATF, o Agile Transformation Flow, né? E aí uma visão de resultados da aplicação desse ATF e alguns exemplos. Depois concluímos aí uma visão de encerramento. Bom, então por que transformar? Isso aqui é muito importante, né? A transformação, por mais que é comum nas empresas a gente chamar tudo de projeto, né? Muitas coisas de projeto, então não é só um projeto. É uma coisa complexa, né? Eu gosto bem desse texto aqui, que é o empreendimento complexo, que vai atuar muito na mentalidade real, né, sobre o que nós precisamos fazer, onde a gente precisa chegar, né, como fazer. Não é só aplicar ferramentas práticas, né, é um negócio muito mais pesado. E uma visão, né, um meio de atuar com isso, justamente a gente trazer, né, um meio aí da agilidade, né, a gente fala muito aí em Business Agility também, então tem vários contextos que pode agregar isso. Então, através da agilidade, a gente consegue criar estratégias, né, para nos ajudar aí com estimativas, né, honestas, contínuas, baseadas sempre em dados. Né? Então, isso aqui é essencial, esse fator para uma transformação. Né? A gente fazer a transformação baseada em dados, né, atuando sempre de forma empírica, pragmática. E o legal é que o que a gente vai ver é que o nosso ATF está bem ligado a isso. E também, né, exige essa mudança, né, de paradigmas, né, principalmente quando a gente sai de um contexto tradicional, estamos num contexto, né, tradicional, totalmente cascata, ou uma questão aí de silos fortes. Então, a agilidade ela ajuda bastante em alguns pontos. E aí a gente vem trabalhar o quê? Com a mentalidade, né, e desenvolver as competências de todos os envolvidos. Então é essencial a gente trabalhar nesse contexto. Para quê? Para que a gente tenha esses resultados, que é principalmente a gente adquirir essa competência, essa habilidade de adaptar às necessidades do mercado, né? Então, de novo, falando aí do Bizagit, que é um grande foco que a gente busca, né, em todo o trabalho, e não apenas praticar as práticas, né? Como eu comentei aqui no início, né? Não é só trazer ferramentas práticas, não é só praticar, é sim trazer valores, né? Vivenciar valores lean, valores ágeis, valores de cultura, né? Foco ao cliente, esse tipo de coisa. Então, tudo isso faz parte aí, né, de algumas questões de por que transformar. Né? A gente trazer tudo isso em um contexto para ajudar a organização em realmente ser adaptável às suas necessidades, às necessidades do mercado, às necessidades do seu cliente. Né? E como fazer isso? Então, a proposta aqui é apresentar o nosso framework de trabalho, né, que é o ATF, o Agile Transformation Flow. Com ele, a gente tem resultados que a cada ciclo de execução, a gente tem pontos, né, resultado em pontos de melhorias que as ações que são previamente planejadas, né, a gente confirma essas hipóteses e fazem uma ou várias rodadas ali de execução para a gente, né, validar, comprovar os resultados. Então, é muito focado aí em loops de feedback e melhoria contínua. A gente vai falar mais sobre tudo isso aí, que é justamente nessa parte central, né, para falar aqui do framework. Então, essa aqui é a estrutura bem visível aí do nosso framework. A transformação, né, lembrando o seguinte, que a transformação ela permeia diversas técnicas, fases, né, de modo que as equipes envolvidas sejam
parte atuante de todo o processo, né, através de interação curta. Então, o ATF ele provê isso, né, essas interações curtas com todo o time, com todos os stakeholders envolvidos aí, para ter feedback constante, visibilidade, transparência de tudo que está acontecendo. E aí, para que a transformação seja bem sucedida, nós da Object, nós acreditamos que é necessário atuar levando em consideração características culturais, comportamentais, tecnológicas, tudo isso que a gente sabe que existe e tem na empresa. Então, a gente precisa considerar, sim, o aspecto cultural, a gente precisa considerar os comportamentos, né, seja interno, externo, ao contexto ao qual nós estamos trabalhando aí a transformação, e principalmente questões tecnológicas, né, para ver que ferramentas que a gente já pode iniciar a trabalhar ou não, o que é possível automatizar ou não, tudo com práticas, né, através de geração de dados, até mesmo a geração de dados, né, se já existe dados no contexto, se a gente vai precisar correr atrás disso, então tudo isso faz parte, e a gente acredita que a gente precisa, né, dessas características para trabalhar de uma forma bem interessante para focar no resultado aí. E aí, o ATF, então, com ele, a gente trilha um caminho, né, que a gente consegue o quê? Balancear a eficiência com a eficácia para a gente alcançar os resultados esperados. Então, isso é uma grande essência que nós temos aí no framework, ele consegue fazer esse balanceamento aí da eficiência e eficácia. E para fazer isso, né, ele é estruturado nessa fase inicial aqui que a gente chama de assessment, onde a gente faz aí toda uma análise da empresa, do contexto, né, dependendo de onde é a transformação, porque a gente pode estar falando de uma área apenas, de uma diretoria, pode ser da empresa inteira, então eu vou sempre generalizar em termos de contexto, né? Então, daquele contexto, o acesso é para a gente conhecer a empresa em termos estruturais, cultura, organizacional, o business, e tudo isso é feito através de entrevistas, né? Bate-papos, troca de ideias, esse tipo de coisa, e também dependendo da dificuldade de acessar uma ou mais pessoas, um grupo, ou para facilitar a aquisição de dados, pode ser feito, né, também práticas de formulário, análise de dados, né, caso já tenha, coisas do tipo, para a gente conhecer aí a empresa. A gente vai falar um pouquinho mais do assessment para frente. E esse ponto que é muito importante, que é o roadmap. Nesse roadmap nós temos aí a definição dos pontos de alavancagem. Então, usando o resultado do assessment, aqui nós temos aqui um roadmap de ações, onde é priorizado, né, com foco aí na eficácia, né, aquela visão de menor investimento para trazer o maior resultado. E esse cara aqui é o que ele vai direcionar, o que a gente trabalha junto com os clientes, para ele direcionar o nosso foco para trazer para o nosso loop de feedback aí em cima dessa evolução, dessa melhoria. E aí temos aí na sequência o set de práticas, onde temos esse roadmap, então ele é, só para dar uma ênfase também, ele é priorizado por KPIs também, né? Então a gente pode criar KPIs para a gente definir e priorizar esse roadmap, e conforme esse KPI, o próximo passo é justamente a gente verificar quais são as práticas que podem nos ajudar para evoluir essa alavanca, para evoluir esse KPI. E aí aqui, né, a gente vê esse conjunto de práticas, tendo isso, a gente faz aí um contexto de treinamentos, workshop, capacitações, né, seja para alta gestão, seja para o nível operacional, então conforme o contexto. E aí dentro dos times, então nós temos ali a aplicação das práticas, né, das práticas definidas, e aí é onde é feito o acompanhamento constante, né, de toda a evolução. E aí entra até num ciclo interno aqui, onde a gente tem uma constante medição, né, e conforme essa medição a gente vai se adaptando, a gente vai validando, a gente vai fazendo uma retrospectiva, lições aprendidas, ou seja, nós vamos fazendo aqui dentro um Kaizen, né, dentro dos times, para que esse resultado se torne, né, de tempos em tempos, num período máximo aí, que a gente considera um período máximo de
de 3 meses, esse daqui, um Kaizen organizacional, né? Uma retrospectiva organizacional. Aqui ele pode variar, um exemplo de 1 a 6 semanas, né? Mediante algumas experimentações que nós fizemos, né? Dentro dos times, cada KPI, cada roadmap de prática, né? Cada roadmap que a gente roda no fluxo, mais ou menos de 1 a 6 semanas dentro dos times, a gente vai evoluindo esse set de práticas conforme esse contexto. E aí a gente tem essa grande retrospectiva, né? Então um grande momento aí de reflexão, inspeção, adaptação, né? Por todos os envolvidos. E aqui é o momento que nós podemos fazer o quê? Fazer justamente ajuste no nosso roadmap, né? Justamente pelo feedback das práticas que nós tivemos aí. O que nós consideramos aí algumas visões de traps, né, de armadilhas nessa visão de transformação, e que, né, a gente não considera isso dentro do framework, justamente uma visão de Agile by the book no seguinte sentido. Exemplo, vamos supor que uma empresa, né, trabalhe já com Scrum, né, mas por algum motivo ela tem iniciativas ali com o Scrum, né? Mas ela não tem os papéis formais dentro da empresa, não tem um PO, não tem um Scrum Master, ainda está numa estrutura, por exemplo, de analistas de negócio, analistas, né, de projeto, né, coisas do tipo. E não necessariamente a gente chega para falar, vocês têm que ter os mesmos papéis, esse tipo de coisa. Então essa é a visão do Agile by the Book, porque a gente trabalha numa evolução, né, que a gente considera o momento da empresa, a cultura da empresa, e a gente vai criando o plano e as ações conforme o contexto da empresa, né, sem forçar nada, que é justamente essa questão da abordagem revolucionária, né, a abordagem revolucionária é aquela visão, para o que vocês estão fazendo agora, e agora comece a fazer esse novo, né? Então, ou seja, não é fazer uma grande mudança ou fazer aquela mudança que vai dar um impacto muito forte logo de cara, logo de início. Tá? A ideia aqui é trabalhar numa abordagem evolucionária, onde a gente pega o as-is e dá um pequeno passo, gera um novo as-is, dá um próximo passo e assim por diante. Vou dar uma ênfase daqui a pouco sobre isso. E agilidade, né? Agilidade não é o fim, né? É um dos meios que a gente tem aí para a gente conseguir, né, todo o contexto. E aí, focando aí nos key points, né, então essa é a grande força, né, algumas das grandes forças do ATF, do Agile Transformation Flow, que é baseado em decisões orientadas por métricas. Então, a cada ciclo de feedback, a cada loop, seja dentro do time, ou seja aqui na retrospectiva, estamos orientados sempre por métricas, né? O próprio roadmap é gerado baseado em métricas, e atuação dentro dos times, né, ou squads, conforme o contexto do cliente. Então é atuação com o time também, e atuação nível alta gestão também. A automação com apoio de processos, então seja utilizando o processo do próprio cliente, evoluir nos processos do cliente, ou seja, nós fazendo esse apoio aí de processo. Exemplo, nós temos uma consultoria DevOps, onde, né, em algumas transformações a gente apoia o cliente com consultorias DevOps também para fazer automações. Uma abordagem evolucionária, que é o contrário desse revolucionário que eu comentei, onde, tendo o as-is do cliente, a gente faz uma pequena evolução e vamos fazendo pequenas evoluções ao longo do ciclo. E questão de arquitetura, né? Então a prática de arquitetura de software é essencial em todo esse contexto também para nos dar a base e os resultados necessários. E trabalhamos numa visão, né, de Agile Coach, Project Coach. Então o Agile Coach ele vai estar bem numa visão assim, um exemplo é Enterprise, né, a alta gestão, e o Project Coach ele vai estar muito aqui junto com os times. Então isso aí ajuda bastante nesse contexto. E alguns diferenciais muito legais é justamente a simplicidade, né, de ter essa cadência, de ser por KPI, né, então trabalhamos aqui, esse roadmap, trabalhamos por KPI, e esse KPI, ele que vai direcionar o quê? Tudo que a gente vai fazer de práticas, de capacitações e de resultados para a gente
ter aqui em relação ao time no nível operacional. Então, a gente tem esse contexto de prover uma visão unificada das evoluções. É legal internamente, né, para nós, porque os coaches têm uma forma, vamos dizer assim, segue uma mesma linha de transformação, não tem cada um fazendo alguma coisa, então é uma coisa bem direcionada. E essa questão da gente executar por KPI, né, por roadmap, isso nos ajuda para que o objetivo dos times, né, só reforçando isso, o objetivo dos times e o objetivo aqui do ciclo da organização, né, seja medido. Então, exemplo, se esse KPI que o objetivo dele é reduzir o lead time, né, em X%, um exemplo, né, ou um desejo de se reduzir a X%, então tudo o que vai acontecer, todas essas ações, planejamentos, capacitações vai acontecer para alcançar esse objetivo. E o modelo é baseado em nossa experiência e conhecimento aí de toda a Objective, de todos os codes aí da Objective. A gente contempla ciclos, né, e KPI que atua por trás, né, tem muito conceito aí do XP, né, do Extreme Programming, fluxo unificado, outras práticas aí por trás desse framework. E até gostei de uma frase de uma pessoa que trabalha com a gente, do Danilo Garcia, ele comentou bem um papo nosso que ele falou, não é uma coisa megalomaníaca, né? Não vamos mudar o mundo inteiro agora, vamos fazer essas pequenas evoluções, que é bem o que eu comentei aqui da abordagem evolucionária. Então, bem questões pontuais, mas que, além de ser pontual, é focado em fazer aumentar a probabilidade de resultado das nossas alavancas, que é atuar naquela coisa com menor esforço e maior benefício, maior resultado. Né? Então, apesar de a ideia de mexer com coisas pequenas, mas coisas pequenas em termos de esforço, mas que deem um grande resultado. Né? E o ponto muito interessante também do ATF é que ele não é prescritivo. Então, ele é totalmente adaptativo aí a práticas, a tudo que nós temos disponíveis aí, né, no nosso mundo. Então, só para dar algumas ênfases, né, então, orientada por métricas, ações, né, abordagem evolucionária, e temos uma visão aqui, né, então o roadmap é por KPI, basicamente um tempo aí de uma semana, esse período de 7 de práticas, 1 a 6 semanas esse período de trabalho com os times, e mais ou menos, no pior caso, né, no máximo, assim, trabalhar de 3 em 3 meses essa retrospectiva de organização, mas é claro, pode ser menos, só trabalhar conforme o contexto ali, né, e sempre orientada por métricas através desse modelo retroalimentado, né, então esse é o grande core aí do ATF, essa grande visão do ATF, é dessa maneira que nós conseguimos, né, grandes resultados. E basicamente nós temos o roadmap, que daí a gente após o assessment, nós temos as ações planejadas, que são esse roadmap, e aí eles entram no fluxo um a um, né, conforme a prioridade, como já comentei aí. E aí, falando rapidamente sobre uma visão de como é que funciona o acesso, então nós temos uma contextualização, a gente vê cenários, sistemas, infra, o levantamento, que são entrevistas com times, lideranças, tem um período de diagnóstico dentro dessa etapa do acesso, né, que é a nossa primeira etapa aqui. O diagnóstico, após esse levantamento, a gente mastiga os dados aí internamente para entender, compreender o contexto, e aí criamos esse roadmap onde a gente alavanca, né, identificamos o ponto de alavancagem, aí, o menor esforço com o maior resultado. Atuamos dentro do Objective, né, para que tenha a gente apresenta isso para outros profissionais, para a gente ter um plano aí robusto, sustentável, né, que vai realmente ajudar, e fazemos essa apresentação para o cliente. Então, o grande diferencial, né, que temos no ATF não é só o modelo, mas sim essas etapas, principalmente do levantamento até a banca consultiva, que devido à característica, à expertise da Objective, a experiência, a expertise dos coaches, né, aqui há um grande valor agregado para a gente ter os resultados que nós temos aí. Tá? E alguns resultados, justamente, né, resultados que nós temos acesso. Exemplo, nesse gráfico aqui, um exemplo que não possui, né, num certo contexto, não possui uma forma oficial clara de ter metas.
né? Não teve nesse contexto aí. Deixa eu ver aqui que o slide pulou aqui. Só um segundinho. Agora foi. Então, outro exemplo, né, a questão de indicadores também, né, um assessment realizado não há cultura e outros pontos, né, apenas dando alguns exemplos. Essa questão de dores. Então, ou seja, tivemos muitas dores em relação ao processo, em relação às outras áreas, em relação à ferramenta. Então, a gente tem todo o mapeamento. E aqui, nesse exemplo, né, tivemos 18 pontos de melhorias. Aqui identifiquei 5 pontos. Né, baixa eficiência dos processos, gestão estratégica e tática de portfólio que falta, dificuldades na proporção de valor, ausência de melhoria contínua, dificuldade nas estimativas e previsibilidade. Então, esses são grandes pontos que entrariam no nosso roadmap. Isso gera ações, um plano de ações que são priorizados, tem algumas técnicas para isso. Aí nesse exemplo foi usado um GUT. E aí o resultado de times, né, onde tem todo o mapeamento, por exemplo, pode ser aplicado práticas de VSM, pode ser aplicado CFD, outras práticas para a gente chegar lá, né, para a partir daí a gente fazer as evoluções. E exemplo é justamente gráficos do tipo, né, mostrando a evolução de throughput que nós podemos ter dentro dos times, gráficos mostrando aí a distribuição, né, onde o melhor foco, fazendo a gestão de fluxo, a gente melhora esse contexto, e é isso. Tá bom? Então, só para mostrar bem rapidamente o ATF, né, lembrando que o sucesso depende muito das questões culturais, comportamentais e tecnológicas da empresa, né, e o ATF nos ajuda nesse equilíbrio da eficiência e eficácia para a gente alcançar os resultados esperados. E faço convite para vocês aí no dia 31, né, tem mais esse assunto, que como identificar e lidar os riscos no desafio da transformação ágil, que é um pouquinho de um complemento aí sobre ainda esse contexto do TF, tá bom? E também fica aí o lembrete para preencher o self-assessment no nosso stand. É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Obrigado. Grande Hugo. Valeu. Muito bom aí trazer para o pessoal um pouco da forma como a gente atua com transformações, com agilidade dentro das empresas, né? Isso aí. Aí vamos bater um pouquinho o papo aqui, porque a próxima apresentação vai demorar um Tá, então pouquinho. tá ótimo. Aí é bom que a gente é bom que a gente fale um pouquinho mais do ATF. Eu acabo fazendo uma analogia do nosso ATF com outros formatos, outros processos tanto do ágil como de outras coisas, como o PDCA, como o próprio Scrum, que tem uma visão cíclica, que a gente tem um ciclo ali, né? Exatamente. Tem um ciclo interno e um ciclo externo, né? Então, o ciclo externo a gente falando mais da organização, com um período um pouco maior, e um ciclo interno falando mais daquele pequeno local que a gente vai atuar primeiro para depois ir evoluindo, né? Concorda? Como é que você vê essa visão dos ciclos aí? Isso aí, é essencial esses ciclos, né, para a gente ter justamente os loops de feedback, né, vamos dizer assim, operacional, né, dentro dos times, e ter esse loop de feedback, né, organizacional ou numa estrutura maior, né, que é o outro ciclo. E um vai alimentando o outro, né, também, não só os dados, as métricas que a gente gera, mas os próprios feedbacks desses ciclos eles vão se alimentando. Então, o de time vai alimentar o resultado do ciclo da autogestão, e feedback da autogestão com certeza vai influenciar no ciclo futuro aí, né, operacional dos times. Então, é fundamental isso. Legal. E aí, como que a gente conecta, Hugo, com as métricas aqui? Eu acho que o grande lance que o pessoal sempre puxa e quer saber da gente quando que a coisa vai ficar pronta, como é que a gente puxa um pouco mais de previsibilidade aí dentro do ATF. Eu posso compartilhar a tela de novo aí? Manda ver. Vamos Daí aproveitar. eu vou usar aqui o próprio gráfico da apresentação. Apareceu aí certinho? Sim, estou vendo já a Beleza. tela. Então, assim,
né, pelo menos de experiência minha com ATF, sempre assim, foi ação top 1, né? Foi assim, identificar o fluxo e medir o seu fluxo. Né? Então, é onde o VSM sempre, né, o Various Stream Map sempre ajudou nesse contexto, que é até esse exemplo aqui. Né, e a partir dele, a gente seja manual, né, aí vai depender do time, que esse time que não tinha ferramentas, então foi manual, esse time que já tinha ferramentas, então beleza, vamos lá na ferramenta. Então é mapear e medir, e aí através dessas medições, então conforme a gente vai passando um set de prática, conforme a gente vai passando aí, né, o ciclo de feedback, a gente vai fazendo a análise do fluxo, aí dependendo do contexto traz o System Thinking junto, então, ou seja, a gente começa a trazer um monte de práticas conforme o contexto, conforme naquela necessidade específica, e a gente vai fazendo as evoluções a partir daí, vamos analisando as métricas a partir daí também, né, seja qual for a métrica. Então, no mínimo um CFD aí, né, para a gente analisar a taxa de entrega, a eficiência do fluxo, tudo. E aí, conforme as primeiras dores que forem aparecendo, né, ou que ficarem mais latentes, aí, evidentes no fluxo, a gente vai traçando os planos de ação, fazendo identificação de causa raiz, priorizando, né, para ver se isso está de acordo com o que a gente planejou lá no roadmap geral, ou se até se esse roadmap geral precisa ser revisto mediante essa realidade empírica ali, né? Então, estando ali mesmo, no dia a dia com o time, medindo, a gente vai trazendo ali as práticas e ferramentas para nos ajudar com isso mesmo. Legal. Teve uma pergunta aqui no chat, ó, o Domingos Vargas, ele primeiro mandou um abraço para você e depois perguntou, posso ter perdido alguma parte, mas como o ATF gerencia os riscos? Ah, boa. Bom, o legal é o seguinte, né? Só para reforçar, o ATF ele não é prescritivo, né? Então, ou seja, a gente consegue plugar muita coisa nele. E a gestão de risco ela faz parte já, né? Considerando a prática que nós já estamos usando, né? A própria prática já atua com essa gestão de risco. Então, assim, a gestão de fluxo em si já é uma forma de fazer gestão de risco, né? Da gente eliminar gargalo, da gente identificar os desperdícios, né? Então, de uma certa forma, várias práticas já nos ajudam com isso. Mas, sim, a gestão de risco ela pode ser mais evidente, né, onde em cada etapa do TF, deixa eu voltar aqui, então, ou seja, em cada etapa do TF pode ter ações de riscos mediante a aérea. Então, exemplo, no assessment identificamos vários dores, vários problemas. Então, a gente prevê uma evolução, né, um KPI. Vamos reduzir o lead time em X%. Mas tem riscos que a gente pode fazer com que a gente não alcance esse percentual. Então, se a gente faz essa gestão de risco, né, em paralelo para que a execução do TF aconteça da melhor maneira possível, né, como eu comentei na apresentação anterior, né, para que não tenha impedimentos, né, durante a execução e que a gente consiga ter as oportunidades do que é? A oportunidade de alavancar justamente as alavancas que a gente prevê aqui no roadmap. Aí, com isso, a gente consegue fazer uma gestão de risco efetiva aí, completa. E acrescento que um bom momento para você levantar alguns riscos no início, no próprio assessment, né, como você mencionou, e depois um bom momento de revisão, você já está passando o mouse em cima aí da nossa retrospectiva organizacional. Na retrospectiva organizacional, que ela leva um pouquinho mais de tempo, é um outro bom momento para a gente revisar esses riscos, né? É isso aí. E aí, de novo, né, a gente já dá a deixa para comentar, assistir a próxima palestra, vai ser na quarta-feira, onde eu vou estar falando justamente sobre esses riscos para se fazer a transformação aí. Legal. Eu vou parar a nossa transmissão aqui do canal, que a gente vai ter uma transmissão importante ali na trilha principal, e aí a gente volta às 4h45 com o Daniel. Valeu, Hugo!